Eu vejo que a igreja se perdeu um pouco no rumo, no seu caminhar, no processo de servir a Deus. Deus encheu o homem de poder, Deus encheu o homem de autoridade, e muitos homens acabaram se perdendo no meio do caminho. E é tempo de Jesus ser exaltado. Essa igreja não é minha, ela é de Jesus Cristo. A igreja aqui não é do pastor Galdilei, ela é de Jesus. Nós, irmãos, precisamos reconhecer a nossa infinitude, a nossa pequenez diante de Deus. Deus é grande. E como o Victor disse muito bem no início do culto, se não é a graça e a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos hoje? Mas Deus, Ele quer falar conosco ainda nessa noite. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Aleluia. Porque, irmãos, até agora nós falamos para Deus tudo que Ele é para nós. Nós oramos, nós clamamos, nós louvamos. Mas quando nós abrimos essa palavra, Deus vai começar a falar com a gente. Deus vai começar a mexer no nosso coração. E aí é com Ele, né? Para nós é uma grande alegria recebermos visitantes. Então hoje, começando daqui para lá, a Jurema não é visitante, a minha irmã estava uns dias distante, né? Jurema, João Pedro, né? Mas aqui nós temos, vou pedir para ficar em pé, a Kelly, Daniel, eu esqueci, Daniel Júnior, a Pamela e o Fagner. Pamela a gente já conhecia lá da ótica, eu só não conhecia o marido, o esposo, né? Temos mais visitantes hoje conosco? Não temos? Irmãos, vamos saudá-los. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar. Para nós é uma alegria ter vocês conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo é que trouxe vocês aqui, né? Como Ele trouxe também cada um de nós aqui nesta noite. E eu quero, queridos, nessa noite pedir para que a gente possa ganhar mais tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis. É lá que Deus vai falar conosco hoje. Segundo livro dos Reis. Capítulo 4. Versículo 8. Nós vamos ler aqui uma das histórias que para mim é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, em relação às lições, em relação àquilo que o Senhor Ele quer nos ensinar sobre coisas profundas do que é uma vida com Deus, que é a história da Sunamita, juntamente com a história de Eliseu, um encontro de histórias, né? E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o que é esse encontro de histórias dentro de uma relação de fé. E eu vou ler, irmãos, aqui vários versículos. Eu vou ler do versículo 8, eu vou ter que ler aqui até o 37, então tenha paciência, são vários versículos, mas eu preciso ler para que você possa compreender toda a história, porque eu tenho que entender o seguinte: tem gente dentro da igreja que conhece já esse texto de trás para frente, frente para trás, mas muitas vezes entra gente na igreja que nunca leu esse texto na vida, e eu preciso trazer todo o conteúdo do texto para que eu possa explicar todo o conteúdo do texto para você. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem achou diz amém. Um amém bem fraquinho, né? Então acho que tem muita gente ainda procurando, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem achou diz amém. Já melhorou, né? Já dá para mim ler. Então eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Diz assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá.
E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Há alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem, tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe o aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendendo sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém, igreja? Dentro dessa história extraordinária, eu quero destacar uma pessoa extraordinária, uma mulher extraordinária, que é a sunamita. A Bíblia nos apresenta inúmeras mulheres extraordinárias. Nós temos Joquebede, nós temos Ana, nós temos Esther, nós temos Maria, mãe de Jesus. Enfim, nós temos tantas mulheres extraordinárias na Bíblia. Temos Rispa, que foi uma mãe que lutou pelo enterro dos seus filhos, quando os seus filhos foram mortos. Temos tantas mulheres extraordinárias, mas dentro da Bíblia eu quero destacar hoje esta mulher extraordinária. E eu quero começar aqui com algumas curiosidades, irmãos, porque todas as mulheres que eu mencionei têm nome. Essa aqui, o nome dela não é mencionado, apenas ela é conhecida como a sunamita. Por quê? Porque ela nasceu na cidade de Sunem. A cidade de Sunem, ela ficava numa clive
próximo ao vale de Jezreel, que era um vale muito rico, era um vale agrícola. E Eliseu, ele morava em Samaria. E Eliseu, ele tinha, irmãos, uma rotina de consagração a Deus. De tempo em tempo, ele saía de Samaria, ele andava 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo. E a cidade de Sunem ficava quase em frente ao Monte Carmelo. E aí o que acontece? Eliseu, ele ia com Geazi, constantemente ele passava por Sunem, para ele poder chegar no Monte Carmelo, porque ele ia para o Monte Carmelo com o propósito, consagrar-se a Deus, buscar a face de Deus em oração. Irmãos, quando eu penso nisso, eu penso na vida de Eliseu, este servo de Deus, e que tinha toda essa rotina de consagração, de busca pelo Senhor. Eu penso que sempre na vida de um servo de Deus tem que ter um monte, aonde ele chora as suas mágoas, aonde ele busca a face do seu Deus, aonde ele se consagra, aonde ele se derrama, aonde ele busca intimidade com o Senhor. Na vida de um servo de Deus sempre tem que ter um monte. E na vida de Eliseu tinha o Monte Carmelo. Ele passava, irmãos, ali em Sunem para chegar naquele monte. E olha só, ele andava 56 quilômetros, mas quando ele chegava ali aos pés do Monte Carmelo, ele tinha que subir 545 metros. Pensa, você já caminhou 56 quilômetros e agora você tem que subir mais 545 metros para chegar no topo do monte. Não era moleza não. Isso mostra, irmãos, que quem quer se encontrar com Deus tem que estar disposto a se esforçar. Às vezes nós queremos muito de Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser cheios da presença de Deus, mas dando isso aqui do nosso tempo para Deus, dando isso aqui da nossa consagração para Deus, dando isso aqui, irmãos, da nossa entrega para o Senhor. Eliseu, irmãos, ele não brincava com essa história de querer ter Deus na sua vida. Ele se esforçava, ele se entregava, ele buscava. E o fato é que ele passava por Sunem para chegar naquele monte. E aquela mulher, a sunamita, ela viu algo que toda a cidade de Sunem poderia ter visto, mas só ela viu, que aquele homem de Deus precisava de um descanso no meio do seu caminho, que aquele homem de Deus que caminhava 56 quilômetros, depois voltava 56 quilômetros, precisava de um pouso, precisava de um lugar para que ele pudesse orar, descansar. E aquela mulher, ela teve essa visão. E é interessante, irmãos, como nós lemos no texto, que um belo dia ela chegou para o marido e falou: meu bem, precisamos fazer um quarto para esse homem, porque eu tenho observado esse homem que passa aqui e come pão na nossa casa, que ele é um santo homem de Deus, e nós precisamos fazer um quarto no terraço da nossa casa, para que ele possa ter um ambiente, um local adequado para que ele possa descansar. E ela faz isso juntamente com o marido. E a história nos diz, irmãos, a história dessa mulher nos diz que quando ela prepara tudo isso, Eliseu fica tão agradecido, irmãos, que ele chama aquela mulher, porque é colocado no coração de Eliseu, acredito pela ação do Espírito Santo, o propósito de abençoar aquela mulher. E aí Eliseu chama aquela mulher, dizendo: olha, o que você quer? O que você precisa? Algum título honorífico diante do rei, diante do capitão do exército? Eliseu começa a oferecer coisas para aquela mulher que para as pessoas da época eram importantes. E aquela mulher falou: eu não preciso de nada disso, eu não preciso de título, eu não preciso de honraria, eu tenho o que eu preciso, eu estou no meio do meu povo, servindo ao meu Deus. Irmãos, que atitude tremenda tem essa mulher. Hoje nós vemos que muitos crentes estão correndo atrás de título, atrás de honrarias, atrás de ser visto. Aquela mulher, ela tratou isso como lixo, desculpa a expressão, ela tratou isso como nada. Ela falou: nada disso me interessa, o que me interessa é simplesmente estar com o meu povo, servir ao meu Deus. O que aconteceu? Eliseu não se deu por satisfeito. Ele chamou Geazi e falou: Geazi, eu preciso descobrir o que essa mulher precisa, o que ela precisa. E aí Geazi falou: olha, vou dar uma dica, hein? Ela não tem filhos, o marido dela é velho, ela não tem filhos. Que tal um filho, né? E naquele momento, irmãos, bateu no coração de Eliseu
e o Espírito Santo revelou, trouxe na mente dele uma revelação e o propósito de abençoar aquela mulher. E ela é chamada ali por Eliseu, e Eliseu chega para ela e diz: no determinado tempo você abraçarás um filho. E naquele momento, irmãos, aquela mulher, a reação dela é a seguinte: homem de Deus, não mintas para a tua serva, tipo assim, não brinca comigo. Porque, irmãos, quando a situação da nossa vida ela é uma situação muito difícil, ou quando ela é uma situação cujo grau de dificuldade é muito grande, quando a gente recebe uma palavra de bênção, a gente duvida, a gente começa a achar que não vai acontecer, porque a gente está tão, a nossa mente, a nossa atenção está tão voltada para o grau da dificuldade da situação, que a gente muitas vezes recebe a palavra de bênção que Deus mandou para a nossa vida, mas a gente, ao invés de receber aquela palavra, a gente começa a achar que não vai acontecer. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, eu não sei qual é o grau do seu problema, eu não sei qual é o grau da dificuldade que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: se Deus mandar uma palavra de bênção da tua vida, receba, porque Ele vai fazer. Porque maior que o teu problema é o teu Deus. Maior do que o problema que você possa estar enfrentando, seja ele qual for, é o poder de Deus sobre a tua vida, é o poder de Deus para fazer. Aquela mulher, ela sentiu ali o peso da dificuldade, e ela não conseguiu naquele momento acreditar que aconteceria. Talvez muitos que estão aqui estejam passando por isso. A palavra de bênção vem, mas você está tão anestesiado pelo problema, que você de repente não está acreditando mais que o milagre vai acontecer, que o impossível vai acontecer, que aquilo que é grande vai acontecer na tua vida. Pois eu estou aqui nesse púlpito, nesse altar, nessa noite, para dizer que Deus continua fazendo coisas grandes. Que Deus continua operando milagres, que Deus continua fazendo maravilhas. Ele é o mesmo ontem, nós acabamos de cantar agora há pouco. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã e eternamente. Ele não muda. Mas o fato é que 1 ano depois aquela mulher estava abraçando um filho. Só que passado um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, passado um tempo aquele menino estava com o pai no campo, aquele menino sentiu uma forte dor de cabeça, e ele disse: ai minha cabeça. E aí o que acontece? O pai manda levar o filho para casa, e aquela mulher pega aquele filho no colo, e ela segura aquele filho doente até o meio-dia. Ela segura aquele menino no seu colo até o meio-dia. E quando dá meio-dia, aquele menino que estava doente, ele morre. Ela pega, leva o menino para o quarto do profeta, põe ele na cama do profeta, fecha o quarto, chama um servo, um criado, porque ela era uma mulher que tinha recursos financeiros, ela era uma mulher bem de vida. Ela falou para o seu marido: eu vou com o nosso servo em busca do homem de Deus no Monte Carmelo. O marido estranhou, falou: mas não é sábado, não é dia de lua nova, o que você vai fazer lá, mulher? Ela falou: vai tudo bem, fica tranquilo, tudo vai bem, tudo vai bem. E aí o que acontece? Ela pegou e foi com o seu servo, e ela subiu 545 metros para chegar lá em cima. Quando chega, Eliseu vê que é a sunamita e manda Geazi ir ao encontro dela. E Eliseu fala: é a sunamita, chega antes de mim e pergunta para ela: vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu filho? E Geazi chega diante daquela mulher e pergunta tudo isso, e ela disse: vai tudo bem. E ela continua. Só que quando ela chega nos pés do profeta, ela não se aguenta mais. Ela se lança aos pés de Eliseu, clamando e dizendo: eu não pedi um filho. Ela é sincera, ela é verdadeira. Eu não pedi um filho, e o Senhor me deu um filho, mas agora esse filho foi tirado. E aí naquele momento Eliseu manda Geazi ir à frente, colocar o bordão sobre o menino. Mas não aconteceu nada.
Só que ela disse assim: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E Eliseu disse: eu vou. E Eliseu foi com ela. E chegando lá, Eliseu entrou na casa, subiu, orou, colocou sua boca em cima da boca do menino, sua mão em cima da mão do menino, seu corpo em cima do corpo do menino, orou, depois desceu, deu uma volta na casa, voltou de novo, deitou em cima do menino, orou, e o menino se levantou e espirrou 7 vezes. Estava morto, voltou à vida. Irmãos, essa história nos ensina algumas coisas que eu quero nessa noite compartilhar com você, porque Deus falou muito forte comigo nesse texto, nesses dias. Na realidade, eu estaria ministrando essa palavra no culto sexta-feira. Deus falou: não, leva o povo para orar, fala com a minha igreja no domingo. Como eu sou obediente, eu obedeci. Eu quero pensar com vocês aqui sobre pessoas de fé nos ensinam. Fala para o seu irmão aí: pessoas de fé nos ensinam. Nós precisamos aprender com quem tem fé. Aprender com quem não tem fé é complicado. Nós temos que aprender com quem tem fé. Irmãos, e algumas verdades espirituais Deus quer ministrar na sua vida, que foram ministradas na minha vida. Eu já recebi, mas agora eu quero compartilhar com você. E a primeira verdade que nós precisamos entender sobre pessoas de fé é que elas são observadoras. Porém, elas não se contentam apenas em observar, elas querem participar da obra de Deus. Primeiro, doando daquilo que elas têm, doando daquilo que elas possuem. Elas querem participar. A palavra de Deus nos diz que Eliseu, ele ia constantemente ao Monte Carmelo para buscar o Senhor. Ele estava fazendo a obra de Deus, porque ele era o profeta, irmãos, que naquele tempo tudo que o povo de Deus precisava receber da parte de Deus vinha através da boca de Eliseu. Então Eliseu, ele tinha que subir naquele monte para receber o rolo de Deus, o recado de Deus, e ser um instrumento de Deus na vida do seu povo. E aquela mulher, ela observava. Ela diz: eu tenho observado este homem, que ele é um santo homem de Deus, mas eu não quero só ficar na observação, eu quero participar da obra, e eu quero colocar a mão no bolso, e eu quero doar daquilo que eu tenho, eu quero investir o meu dinheiro nesta obra, porque eu sei que vale a pena. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: a lei da semeadura é implacável. Primeiro, você não pode colher o que você não semeou. Segundo, você não pode colher algo diferente do que você plantou. E terceiro, você não pode querer colher muito se você semeou pouco. Aquela mulher, ela semeou no reino de Deus generosidade. Sim ou não, irmãos? Ela foi generosa ou não? Ela foi generosa. Ela pegou um dinheiro que ela poderia gastar com ela, com o marido, que ela poderia fazer qualquer coisa para a sua vida, mas ela resolveu investir em algo que está relacionado ao reino de Deus. Ela semeou generosidade, ela semeou compromisso com a obra de Deus, ela semeou dedicação, ela semeou zelo. E sabe o que ela colheu? Milagre. Ela colheu vitória, porque aquilo que você semeia, de Deus você vai colher. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. É o que a palavra de Deus diz. Aquela mulher semeou no reino de Deus e na sua relação com Deus aquilo que agradou o coração de Deus. E quando eu penso em Jesus no Getsemane, irmãos, Jesus tinha que ir para a cruz, ele estava com os discípulos, e diz a palavra, irmãos, que Jesus parou para orar. Sim ou não? Está todo mundo me acompanhando aí? E naquele momento, irmão, Jesus, ele semeia no seu relacionamento com o Pai oração, ele semeia no seu relacionamento com o Pai a negação da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus semeia a dependência de Deus, renúncia da própria vontade, e o que ele colheu? Força, poder de Deus para ir adiante. E os discípulos, o que eles semearam? Preguiça, indiferença, cuidado com os interesses da carne, desânimo. E o que eles escolheram?
fraqueza espiritual, abandono da fé. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem colhido em função do que você tem plantado? O que você tem colhido da parte de Deus em função daquilo que você tem plantado no seu relacionamento com Deus? Aquela mulher, ela olhou para aquela obra, ela disse: eu preciso semear. Mas ela nem estava preocupada com o que ela ia colher, ela só queria semear. Pessoas de fé, elas não são apenas observadoras, elas também querem participar da obra de Deus, cooperando com quem está trabalhando. Ela viu Eliseu trabalhando e ela quis cooperar com Eliseu. O problema muitas vezes, irmãos, é que tem muita gente na igreja que gosta de observar quem está trabalhando, e só observar. As pessoas gostam de observar quem está evangelizando, as pessoas gostam de observar quem está cantando, as pessoas gostam de observar quem está dando aula, as pessoas gostam de observar quem está trabalhando na cozinha, às vezes para levantar um recurso dentro da igreja. As pessoas gostam de apenas observar, apenas assistir. E quem assiste faz volume somente, mas quem assiste e coopera faz a diferença. A minha pergunta para você nessa noite é: você está fazendo volume ou você está fazendo a diferença? Se você está fazendo a diferença, você é uma pessoa que não está apenas olhando quem está fazendo, você está fazendo junto. Porque na igreja, irmãos, nós precisamos ter espírito de cooperação. Nós precisamos entender que a luta do outro também é a nossa luta, que o desafio do outro também é o nosso desafio. Nós precisamos sentir a necessidade do outro, sentir o cansaço do outro, sentir o peso do outro e dizer: está pesado para você, mas eu vou te ajudar a aliviar, eu vou ajudar você nessa obra para que fique mais leve. Porque quando todos nós cooperamos uns com os outros, aquilo que é pesado para um, fica mais leve para todos. Amém, igreja? Pessoas de fé nos ensinam isso. Aquela mulher, ela ensina claramente para mim e para você nessa noite que quem é de Deus coopera, quem é de Deus doa do que tem, quem é de Deus serve, sem se preocupar com o que vai receber. Pessoas de Deus são pessoas que elas observam umas às outras e procuram conhecer umas às outras, para que possam ser mutuamente canal de bênção na vida uma da outra. Canal de bênção na vida uma da outra. Irmãos, eu vou dizer algo para você aqui que é certo, é líquido e certo. Deus coloca pessoas, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus coloca pessoas na tua vida, no teu caminho, para ser bênção, para trazer bênção sobre a sua vida. Deus faz isso, mas cabe a mim e a você identificar essas pessoas. Cabe a mim e a você identificar quem são essas pessoas. E foi isso que a mulher, a sunamita, fez. Ela observou Eliseu durante um tempo. Ela procurou conhecer Eliseu para depois colocar ele dentro da sua casa. Para estar dentro da minha casa eu tenho que conhecer, e eu tenho que saber que é de Deus. Queridos, nós não podemos colocar dentro da nossa casa quem nós não conhecemos. Tem muita gente que parece que é de Deus, mas não é. Sim ou não, irmãos? Tem muita gente que tem uma fachada bonita. É muito fácil impressionar hoje, irmãos. Coloca um terno bonito, uma roupa bonita, tem uma oratória, dá umas rajadas, de repente você é uma pessoa espiritual. Uma pessoa de Deus não se conhece assim. Uma pessoa de Deus se conhece observando os seus passos, o seu dia a dia, a sua intimidade. E aquela mulher, ela observou quem era Eliseu. Porque se você colocar na sua vida, no seu ministério, na sua casa, uma pessoa que não é de Deus, pode ter certeza, você vai ter problemas. Agora, se você colocar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, uma pessoa que é de Deus,
quando aquela pessoa entrar na sua casa, a bênção de Deus vai entrar junto com ela. Amém, irmãos? A bênção de Deus entrará ali, junto com aquela pessoa. Porque quando aquela mulher abriu a sua casa para Eliseu, a bênção que Deus tinha para derramar sobre ela veio através da vida dele. E aqui, irmãos, eu vejo algo tremendo. Havia algo na vida daquela mulher que iria abençoar a vida de Eliseu, sim ou não? Ela tinha recurso, ela tinha condição de construir um quarto, ela tinha condição de dar refrigério a Eliseu. Existia algo na vida dela que servia para abençoar a vida de Eliseu, mas também tinha algo na vida de Eliseu que servia para abençoar a vida dela. Enquanto ela tinha condição de construir um quarto para Eliseu, Eliseu tinha um milagre de Deus para entregar para ela. Existe algo na minha vida que serve para a sua, existe algo na sua vida que serve para a minha. E nós só vamos descobrir isso quando a gente tiver coragem de se aproximar, quando a gente tiver coragem de caminhar junto, quando a gente tiver coragem de se aliançar em Deus. Aí nós vamos descobrir que muitas vezes a bênção que Deus quer me dar está na sua vida, e você vai ser o canal para essa bênção chegar na minha. Entenda o que eu vou te dizer. Deus não vai descer do céu para te abençoar se Ele já colocou alguém na terra para fazer isso. Amém? Fala para o seu irmão aí. Deus colocou alguém na terra para te abençoar. Pode ser eu. Pode ser você mesmo. Pode ser você. Porque, irmãos, nem sempre Deus vai fazer as coisas diretamente. Ele vai usar pessoas. Ele quer usar pessoas. Deus tem os escolhidos dele, e muitas vezes quando Ele coloca essas pessoas lado a lado, umas com as outras ali, a bênção vem para os dois. A bênção alcança ambas as pessoas. Eu lembro quando antes de Eliseu existia o profeta Elias. Isso está lá em 1 Reis 17, depois você vai lá e lê. Elias orou por 3 anos e meio, não choveu na terra, fez seca na terra. E aí Deus falou assim: Elias, vai para o ribeiro de Quiriate, fica lá. E lá Elias bebia água do ribeiro e comia. Só que um belo dia o riacho secou, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes o riacho seca, às vezes o riacho, a água do riacho seca, mas a misericórdia, a graça de Deus nunca vai secar na tua vida. Os recursos da terra podem faltar para você, mas os recursos do céu são inesgotáveis. Quando secou o ribeiro, Deus falou assim para Elias: tem uma viúva lá em Sarepta, vai para lá, eu vou cuidar de você lá. Aí Elias vai. Eu imagino, irmãos, eu posso imaginar. Eu imagino que Elias falou assim: vou chegar lá, mesa farta, frango assado, né, e tal, e tal, e tal. Eu fico imaginando o profeta, né, ficou ali no ribeiro, no riacho, comendo talvez ali, né, não tudo que ele queria. Aí Deus fala: tem uma viúva lá, mas não falou para ele como é que estava a viúva. E aí eu imagino que ele vai no caminho. Se eu fosse Elias, eu ia assim, irmãos. Eu ia pensando: puxa vida, vai ter churrasco, vai ter isso, vai ter uma coca gelada com limão, enfim. Irmãos, ele chega lá em Sarepta, ele encontra uma mulher depressiva, triste, catando uns cavacos, uns gravetos, para fazer um bolo para ela e o seu filho comer e eles morrerem. Era essa a realidade da viúva. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que só servia para fazer um bolo e pronto. Só que aí o que acontece? Elias fala: faz para mim, faz primeiro para mim. E aí o que aconteceu? A farinha multiplicou, o azeite multiplicou, tudo multiplicou. Às vezes nós temos que entender que nós temos que parar de pensar que Deus vai entregar tudo pronto. Às vezes nós temos que entender e que precisa haver dentro do nosso coração a disposição
de trabalhar a condição da bênção ao lado da pessoa com quem Deus vai nos unir, para que nós dois sejamos abençoados numa situação em que as coisas não virão prontas, mas elas acontecerão a partir do momento que nós nos unirmos, e juntos o Senhor vai nos abençoar para que as bênçãos venham. Assim aconteceu com Eliseu e com aquela mulher também. A bênção que um precisava estava na vida do outro, e a bênção que o outro precisava estava na vida do outro também. Eu quero dizer para você, querido, tem bênção de Deus para a tua vida neste lugar, amém? Tem bênção de Deus para a tua vida, na vida do seu irmão. Pessoas de fé acreditam nisso. Eu acredito que tem uma bênção para mim na vida do Ricardo, como também eu acredito que Deus pode ter uma bênção na minha vida para entregar para o Ricardo, ou para entregar para o Daniel, ou para entregar para a Kelly, ou para entregar para a Jurema. Mas a gente tem que pagar o preço de se aproximar, de se ajudar, de olhar para a necessidade um do outro e dizer: essa necessidade é minha também, essa luta não é mais sua, é minha também. Irmãos, pessoas de fé nos ensinam que quem serve a Deus com um coração desejoso de agradar a Deus, com um coração, irmãos, pronto a servir, não precisa correr atrás da bênção. Eliseu estava correndo atrás da bênção, irmãos? A mulher estava correndo atrás da bênção? Nenhum dos dois estava preocupado com bênção. Eles estavam preocupados em servir, 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 servir de coração a Deus. Sabe o que acontece quando você serve a Deus de coração? Deus começa a trabalhar e preparar uma bênção para te entregar. E Deus não descansa enquanto Ele não descobrir qual é a bênção que você precisa receber. Mas por quê? Porque você não está correndo atrás da bênção, você está correndo atrás de servir o dono da bênção. Aí o dono da bênção diz: eu vou preparar uma bênção para te entregar. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu ia naquele monte orar. Ele nem sabia, nem sonhava que estava sendo preparado um quartinho para ele. Como aquela mulher, ao fazer aquele quarto, ela nem sonhava que ela poderia se tornar mãe. Mas aquilo que você nem imagina, Deus já imaginou para você. Você precisa acreditar que Deus está fazendo algo na sua vida nessa noite. Se você está servindo, se você está trabalhando no reino, se você está fazendo a obra, não desanime. Na hora certa, Deus vai te surpreender com uma bênção que vai trazer alegria no teu coração. Deus só precisa que você o sirva de todo o seu coração. Amém? Quem está disposto a servir o Senhor aqui? Irmãos, uma pessoa de fé, ela não vive só de receber. Uma pessoa de fé não vive só de receber. Ela passa muitas vezes pela dor, pela perda, pelo sofrimento, mas ela não perde o seu compromisso. Guarde essa alma, Jesus. Ela passa pela dor, ela passa pelo sofrimento, ela passa pela perda, mas ela não perde o seu compromisso e a sua confiança em Deus. Tudo estava lindo até o momento em que o menino ficou doente. E a palavra de Deus diz que aquela mulher segurou aquele menino nos braços até o meio-dia. E chegando o meio-dia, aquele menino, ele morreu. Veio a perda, veio a dor, veio o choro, veio o sofrimento. Mas no coração dela ela estava assim: está doendo, está difícil, estou na perda, mas estou confiando no milagre do meu Deus na minha vida. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Deus. Irmãos, por que eu digo que aquela mulher estava confiante em Deus? Porque quando ela pega aquele filho morto, ela não vai enterrar. O que você faz quando alguém morre? Você enterra. Ela pegou aquele corpo morto, ela não foi enterrar. Ela levou aquele corpo
para o quarto do profeta. Ela não enterrou aquele menino. Receba o que eu quero te dizer agora. A exemplo do que essa mulher fez, Deus mandou dizer para você nessa noite: não enterre aquilo que o Senhor quer e pode restaurar na sua vida. Não enterre aquilo que o Senhor quer e pode restaurar na sua vida. Não enterre o seu casamento, porque você foi traída, ou passou por uma traição, ou está sofrendo, ou passou por uma desilusão. Não enterre. Não enterre a conversão do seu filho, da sua filha, que faz tempo que você ora, evangeliza, fala de Jesus, mas a pessoa não está nem aí. Não enterre essa conversão, porque Deus ainda está no negócio. Não enterre o seu ministério, porque você se decepcionou com pessoas te mentiram, pessoas te decepcionaram. Não enterre aquilo que Deus pode restaurar. Aquela mulher estava com o menino morto nos braços, porém ela não enterrou, ela acreditou que o Senhor poderia restaurar aquele menino. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que fez na vida daquela mulher está aqui para fazer na sua hoje. O mesmo Deus que agiu na vida dela está aqui para agir na sua vida hoje. Existem momentos na nossa vida em que nós somos confrontados com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e a gente fica indeciso, crê ou não crê, avança ou não avança. Eu me lembro de Jairo, quando ele está ali caminhando com Jesus, indo para a sua casa, de repente chegam algumas pessoas e diz: desiste porque a sua filha morreu. E naquele momento Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. As coisas acabaram, a derrota chegou para quem não crê, mas para quem é do não temas e crê somente, ainda tem esperança de vitória. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você faz parte do grupo do não temas, crê somente? Quem levanta a mão aí? Então tem vitória para você ainda, tem esperança para você ainda, tem milagre para você ainda. Porque muitas vezes as vozes vão dizer para nós: desiste. Mas se o Senhor está dizendo não desista, eu digo: não desista, porque Ele tem poder para mudar as coisas. Pessoas de fé, elas não entregam os pontos, elas se levantam para buscar a Deus, mesmo diante do mais duro impacto que elas possam estar sofrendo, para demonstrar que a sua esperança está no Senhor. Em quem está a sua esperança hoje? Eu estou esperando no governo. Eu estou esperando no meu salário, estou esperando. Irmãos, todas essas coisas são tão falíveis, mas eu quero dizer para você: Deus não falha, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é perfeito no seu agir. E aquela mulher, irmãos, ela demonstra a sua fé quando o seu marido chega para ela e diz: mas aonde você vai? E ela, mesmo com aquela situação do filho morto numa cama, ela chega e diz para ele: vai, o quê? Vai tudo bem, vai tudo bem. Talvez algumas pessoas digam assim: mas pastor, aquela mulher mentiu, não estava tudo bem, estava tudo ruim. Ela tinha que dizer: está tudo ruim. Não, irmãos, sabe o que eu vejo na resposta dessa mulher quando ela diz vai tudo bem? Eu vejo primeiro que aquela mulher, ela tinha uma visão de fé. Quando ela diz vai tudo bem, ela não está dizendo com base na realidade de coisas ruins que ela está vivendo no presente, mas na realidade de coisas boas que ela crê que Deus vai fazer sobre as circunstâncias que ela está enfrentando. Ou seja, ela está dizendo vai tudo bem, não porque as coisas aparentemente estão bem, mas porque eu creio que Deus vai fazer com que tudo fique bem. Eu não estou olhando para a minha realidade pelo que a realidade me mostra agora, eu estou olhando para a minha realidade pelo que eu creio que Deus vai fazer nessa realidade. Talvez
O Senhor esteja perguntando para você: como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida? E pela fé você tem que dizer: vai tudo bem, Senhor, porque eu estou esperando no Senhor. Vai tudo bem, não porque o presente está bem, não porque eu estou vendo tudo bem, mas é porque eu creio que vai ficar tudo bem. Isso é uma visão de fé. Quem acredita que o tudo bem de Deus vai chegar na sua vida aí? Segundo, irmãos, eu creio que aquela mulher, ela tinha um entendimento sábio. Primeiro, ela tinha uma visão de fé. Segundo, ela tinha um entendimento sábio. Quando o marido chega para ela e pergunta por que ela vai ao encontro do homem de Deus, ela diz: vai tudo bem. Aí depois vem Geazi, pergunta para ela, ela diz: vai tudo bem. O que ela quer mostrar para mim e para você? Que nós não podemos abrir exageradamente a nossa vida, os nossos problemas para todo mundo. Geazi não ia resolver os problemas dela, nem o marido dela naquele momento também iria resolver. Porque quando a gente está passando por uma luta, a gente começa a falar, todo mundo que chega perto de mim: eu estou passando por uma luta, eu estou com esse problema, eu estou com isso. A gente cai no pecado da reclamação, a gente cai no pecado da murmuração. E Deus não tem compromisso com murmuradores. Deus não tem compromisso com pessoas que vivem reclamando das situações da sua vida. E aquela mulher, ela se calou, ela declarou por fé que tudo ia bem, porque ela cria que tudo ia ficar bem. Mas ela, na hora de falar que as coisas não estavam bem, ela falou para quem ia resolver. Ela se lançou aos pés do profeta e ali ela se derramou. Porque, irmãos, Eliseu, naquela época, era como se fosse a presença de Deus na terra. Ela se derrama na presença de Deus e diz: eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E o milagre veio para aquela mulher. O milagre veio para aquela mulher. E o milagre pode vir para você nessa noite. O milagre pode vir na sua casa, pode chegar na sua família nessa noite. Pessoas de fé não aceitam a derrota enquanto a palavra final da parte de Deus não for liberada sobre a sua vida. Ela precisava de uma palavra final da parte de Deus. Enquanto aquela palavra não veio, ela não desistiu de lutar pela restauração da vida do seu filho. O que eu quero dizer para você nessa noite? Enquanto a palavra final de Deus não foi liberada, não desista. Lute, busque, não entregue os pontos, porque o Senhor pode te surpreender. Ele pode te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você tanto anseia. O Senhor, Ele quer ver a nossa fé, queridos. Ele quer ver a nossa disposição de crer e de confiar nele. Não desista, porque Ele é fiel para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Pessoas de fé lutam pela fé, lutam através da fé, porque o justo viverá da fé. Se você é uma pessoa de fé, você vai lutar com as armas da fé. É jejum, é oração, é a busca pelo Senhor, e ali Deus vai mover na sua vida. É tempo de buscar, irmãos. É tempo de se achegar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Só que o mundo, ele quer tirar de você esse de todo o vosso coração. Hoje as pessoas estão buscando a Deus de qualquer jeito, estão buscando a Deus automaticamente, estão buscando a Deus como se fosse bater um ponto na igreja. Não, irmãos, é de todo o nosso coração. Você tem que se derramar, você tem que crer, você tem que acreditar que Deus é Deus, e você vai ver que Ele é Deus na sua vida. Estamos vivendo um tempo onde a superficialidade tem entrado na vida dos crentes,
a gente ora de qualquer jeito, a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, a gente fica no culto dentro da igreja de qualquer jeito. Tem crente que a palavra de Deus está sendo ministrada, ele está lá longe, cutucando o celular, viajando na maionese. Irmãos, não é assim. O Senhor, Ele quer fazer algo na sua vida, mas você tem que colocar a sua vida inteiramente nas mãos dEle. Aquela mulher, ela chegou ali, ela se derramou aos pés do profeta, e ela disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não for comigo. E aí eu abro mais um parênteses. Pessoas de fé, elas não desistem de tentar quando a primeira vez já fracassou. Porque, irmãos, Eliseu falou para o Geazi pegar o cajado dele, o bordão dele, ir lá e colocar sobre o menino. Foi feito isso? O menino não levantou? Não. Talvez algumas pessoas digam: mas vamos desistir então, não aconteceu nada. Não, eu não vou desistir. E ela foi, e Eliseu foi, e orou, e se colocou em cima do menino, e se debruçou em cima do menino, e se debruçou de novo, até que o milagre aconteceu. Eu vejo que nada vai acontecer muitas vezes na nossa vida se não houver um esforço adicional, se não houver um esforço extra. Nós temos que nos esforçar. Deus quer ver o nosso esforço, Deus quer ver a nossa dedicação de fé, para que Ele possa mostrar que Ele é Deus que responde à nossa fé. Essa história é extraordinária, irmãos. Uma mulher e um profeta que estavam preocupados em servir, ambos entram na vida um do outro, se tornam instrumentos de bênção na vida um do outro. Milagres acontecem, vem as perdas, vem o choro, vem a dor, mas depois do choro e da dor existe o levantar para buscar, para ir ao encontro do Senhor. E depois da dor, depois do sofrimento, vem a restituição. Se a gente lê essa história do versículo 8 ao 37, a gente vai ver que se divide em 4 partes. Primeira parte, o serviço dos servos de Deus desinteressadamente na obra do Senhor. Segunda parte, a promessa, a bênção e a recompensa de Deus para aqueles que servem. Terceira parte, a dor da perda inesperada. Quarta parte, a restituição de Deus na vida daqueles que não desistem de crer. Deus tem restituição na sua vida. Deus tem restituição para a minha vida. Deus tem restituição para aquele que crê. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quem recebe essa palavra, fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando